Seja muito bem-vindo a esta sala de aula. Nós estamos chegando aqui para aquele bate-papo sobre a lição 6, lição Betel, que tem por tema Edificando a Casa de Deus, unidos pelo cuidado. Eu sou o Aguinaldo e nós estamos aqui toda semana batendo um papo sobre escola bíblica dominical. Se for a primeira vez que você está entrando nesta sala de aula, seja muito bem-vindo e não deixe de se inscrever. Aciona o sininho para você receber todas as notificações do canal. Concorda, discorda, acrescenta. Você tem todo o direito de comentar. Compartilhe esse vídeo se você achar ele relevante. E se ele tem sido útil para somar com o seu conteúdo, não deixe de deixar o seu comentário. Eu quero agradecer àqueles que têm comentado e em breve eu vou estar citando o nome de vocês aqui na aula. Muito obrigado. O nosso textuário diz: subi ao monte, trazei madeira, edificai a casa, e dela me agradarei, eu serei glorificado, diz o Senhor. A verdade aplicada, movido pela palavra e ação do Espírito, cada membro do corpo de Cristo deve estar comprometido com a edificação da igreja. Quais são os objetivos da lição? Lembrando que os objetivos da lição é o norte, para nós não sairmos da lição. Então, sempre a ideia vai ser baseada nisso daqui, ó. Reconhecer a necessidade de engajar-se no cuidado do templo, ressaltar que devemos priorizar as coisas de Deus e saber que o cuidado com a casa de Deus deve ser constante. Se nós sairmos desse ideal que nos é proposto, com certeza nós causaremos um pouco de confusão na mente dos nossos ouvintes. O texto de referência está baseado no profeta Ageu. Ageu é o grande profeta, apesar de estar na categoria dos profetas menores, que é a identidade, porque o seu conteúdo profético é menor do que o dos outros profetas. Ageu quer dizer festivo, aquele que está ali sempre pronto a fazer uma festa. O texto de Ageu, capítulo 1, é o 2, o 4, o 5, o 6, o 7 e o 9. Nós não leremos para ganharmos tempo e enxugarmos o vídeo. A introdução diz: Ageu foi usado por Deus para exortar os israelitas quanto à reconstrução do templo. O povo estava acomodado, sem cuidado com a casa do Senhor, mas a mensagem do profeta provocou um retorno à comunhão com Deus. Olha como é importante alguém que nos entusiasme, aquela pessoa vibrante, sempre para cima, que está sempre empurrando todo mundo morra acima para poder fazer as coisas. Ageu, pelo que se percebe, era essa pessoa, de alto astral, sempre alegre, sempre feliz e sempre impulsionando aqueles que estavam perto dele a avançar, a ir um pouco mais adiante. Ageu, pelo jeito, era aquela pessoa que aonde ele chegava, ele fazia o ambiente ali acontecer de modo mais vibrante e entusiasmado. O tópico 1 diz: Ageu, o profeta do despertamento. Vamos fazer uma retrospecção. O povo ele é levado cativo quando Nabucodonosor invade Judá e leva-os para a Babilônia. Com 3 levas, 605, 597 e 586, que são datas aí aproximadas. Em 539, Ciro, o persa, começa então a fazer uma projeção de conquista e ele conquista o Império Babilônico. E automaticamente todos que estavam sob o domínio de Nabucodonosor. Então, em 539, Ciro ganha essa disputa contra a Babilônia. A Babilônia, então, passa agora a ser sujeita aos medos e aos persas. Em 538, ele libera o povo de Israel para retornar à sua terra, todavia, continuaria ainda sob a tutela do rei da Pérsia. É onde entra esse cenário aqui e Ageu vai se encaixar dentro desse contexto. Lendo Esdras, capítulo 1, é importante nós entendermos que Esdras, Ageu e Zacarias, eles estão inseridos dentro de um mesmo contexto. Esdras, apesar de vir quase 100 anos após o retorno, Esdras vem em 455, 56, quase 100 anos depois, mas ele vem narrando o fato da ordem que Ciro dá para que o povo retorne.
Então, Esdras 1, capítulo 1, diz assim, ó, no primeiro ano de Ciro, rei da Pérsia, para que se cumprisse a palavra do Senhor por boca de Jeremias, despertou o Senhor o espírito de Ciro, rei da Pérsia, o qual fez passar pregão por todo o seu reino, como também por escrito, dizendo, assim diz Ciro, rei da Pérsia, o Senhor Deus do céu me deu todos os reinos da terra e me encarregou de lhe edificar uma casa em Jerusalém de Judá. Não vou ler todo o contexto para não ficar longo o nosso vídeo, mas é importante que você leia todo esse contexto. Então, em 538, sai o edito de Ciro para que o povo retornasse para sua terra. O povo volta feliz para sua terra, tendo aí uma caminhada de aproximadamente 1.000 quilômetros e meio de viagem, o que compreende aí talvez 4 a 5 meses de caminhada até Jerusalém, retornando, mas eles estavam felizes, porque estavam voltando para a sua terra natal. Ciro, então, dá responsabilidades a Zorobabel, talvez na sua versão esteja Sesbazar, a Zorobabel, colocando-o como governador. O 2 de Esdras, versos 1 e 2, diz assim, são estes os filhos da província que subiram do cativeiro dentre os exilados que Nabucodonosor, rei da Babilônia, tinha levado para lá. E voltaram para Jerusalém e para Judá, cada um para a sua cidade. Os quais vieram com Zorobabel, Jesua, Neemias, Seraías, Relaías, Mordecai, Bilzam, Mispar, Bigvai, Reum e Baná. Eis o número dos homens do povo de Israel. Então, sobre a liderança de Zorobabel como governador e do sumo sacerdote Josué, eles estão vindo para implantar primeiramente aquilo que é mais importante nas nossas vidas, que é a nossa vida espiritual. Então eles vêm para edificar o altar e reconstruir o templo. Isso em 538 a.C. Seguindo esse contexto de Esdras, no capítulo 3, no versículo 2, nós vamos entender que, levantou-se Jesua, filho de Josadaque, os seus irmãos sacerdotes, e Zorobabel, filho de Sealtiel, e seus irmãos, e edificaram o altar ao Deus de Israel. O verso 10 do 3 diz, e quando os edificadores lançaram os alicerces do templo do Senhor, apresentaram-se os sacerdotes paramentados e com trombetas, e os levitas, filhos de Asaf, com símbolos para louvarem ao Senhor segundo a determinação de Davi, rei de Israel. Então, no 3, 2 e 3, eles edificam o altar, firmam o altar sobre as suas bases, e, ainda que estavam sob o terror dos povos, e outras terras ofereceram sobre ele o holocausto ao Senhor de manhã e à tarde. Então, eles edificam o altar e edifica o alicerce do templo no 3:10. Isso em 536 a.C., eles já haviam estabelecido o altar e 2 anos após a sua chegada, eles já estavam estabelecendo o alicerce do templo. Todavia, começou a se levantar os adversários, os samaritanos, para se opor à reconstrução do templo. Tudo que nós formos fazer para Deus, sempre passaremos por momentos de turbulência e sempre se levantará alguém para tentar se opor àqueles feitos que realmente são para Deus. 2 anos após, 534, eles interrompem essa reconstrução devido à oposição dos samaritanos. Esdras capítulo 4, verso 4 e 5 diz assim, então as gentes da terra desanimaram o povo de Judá, inquietando-o no edificar. O 5. Alugaram contra eles conselheiros para frustrarem o seu plano. Todos os dias de Ciro, rei da Pérsia, até o reinado de Dario, rei da Pérsia. Então a obra é interrompida até que Ciro morre e Dario assume o trono em 521 a.C. Então 536 para 521, nós temos aí aproximadamente 15, 16 anos aproximados que o templo ficou parado, interrompido, e os homens então foram aparelhar as suas casas. Deixaram as suas casas todas estilosas, todas lindas, todas bonitas, e quando Dario assume em 521, ele então dá ordem novamente para que o templo seja edificado. Lendo Esdras 5:1, diz assim, ora, os profetas Ageu e Zacarias, filho de Ido, profetizaram aos judeus que estavam em Judá e em Jerusalém
em nome do Deus de Israel, cujo espírito estava com eles. Então se dispuseram Zorobabel, filho de Sealtiel, e Jesua, filho de Josadaque, e começaram a edificar a casa de Deus, a qual está em Jerusalém, e com eles os referidos profetas de Deus que os ajudavam. Então começam, 16 anos depois, a reedificar a casa de Deus. É quando Deus levanta esse profeta Ageu para dar uma injeção de ânimo e entusiasmá-los nessa reconstrução. Lendo Esdras 6:8, nós temos aqui o decreto de Dario. Também por mim se decreta o que é a vez de fazer a estes anciões dos judeus, para que edifiquem esta casa de Deus, a saber, que da tesouraria real, isto é, dos tributos da além do rio, se pague pontualmente a despesa a estes homens, para que não se interrompa a obra. E no 6:19, a obra já está pronta. 4 anos depois, a obra está encerrada. Os que vieram do cativeiro celebraram a Páscoa no dia 14 do primeiro mês, porque os sacerdotes e os levitas se tinham purificado como se fosse um só homem. E todos estavam limpos, mataram o cordeiro da Páscoa para todos que vieram do cativeiro, para os sacerdotes, seus irmãos e para si mesmos. 4 anos depois, o templo está pronto. Se você ler, por exemplo, no capítulo 6, do verso 13 em diante, vai nos falar sobre o templo completamente pronto. O 16, a dedicação do templo. E no 19, a celebração da Páscoa. Indo um pouquinho para o livro de Ageu, nós vamos entender a montagem desse quebra-cabeça. No capítulo 1 de Ageu, no verso 2, diz assim: assim fala o Senhor dos Exércitos, este povo diz, não vem ainda o tempo em que a casa do Senhor deve ser edificada. Assim diz o Senhor dos Exércitos, este povo diz, não veio ainda o tempo em que a casa do Senhor deve ser edificada. Veio, pois, a palavra do Senhor por intermédio do profeta Ageu, dizendo, acaso é tempo de habitar de vós em casas apaineladas, enquanto esta casa permanece em ruínas? Olha só, Ageu, ele vem com uma palavra do Senhor, por quê? Quando veio a oposição, eles se recolheram e entenderam aquilo ali como se não fosse um tempo determinado por Deus para a edificação da casa. Você também fala isso? Nós também não temos, às vezes, essa atitude quando nos frustramos. A primeira coisa, pode ser que não seja da vontade de Deus, pode ser que não seja tempo de Deus ainda. Olha que despertar que nós temos aqui. Eles, assim como nós, e nós, assim como eles, temos muitas das vezes a mesma postura. A postura de falarmos que não é tempo, por isso que está dando errado. Aí Deus levanta o profeta e fala para eles assim, vocês estão aparelhando a casa de vocês. E a casa do Senhor como está? E Deus usa o profeta Ageu com ousadia, com autoridade, e os reanima para que a casa de Deus fosse edificada. A preocupação deles, até então, era pessoal. E a casa espiritual, como estava? A casa física, linda. A casa de Deus, um monturo, e a casa deles espirituais estava também destruídas. Então nós temos no 1 a mensagem do profeta Ageu, que é essa explicação que nós colocamos aqui. 1:2, saindo da apatia espiritual, Ageu foi encarregado pelo Senhor de falar ao povo de Israel sobre a reconstrução do templo. 1:8 de Ageu, subi ao monte, trazei madeira e edificai a casa. Dela me agradarei e serei glorificado, diz o Senhor. Saindo da apatia espiritual, tendo atitude de ir buscar madeira para a edificação da casa. Lembrando que sempre a edificação da casa vai ter muito da nossa participação. E eu quero fazer um trocadilho sempre com a edificação da nossa vida. Se nós não nos esforçarmos e não nos empenharmos a subir um monte, a cortar madeira, e eu estou querendo trazer um trocadilho de subir um monte aqui, de algo que é trabalhoso, que dá trabalho, que está ali nos custando algo e fazendo nós suarmos. Então, esse é um ponto determinante
para nosso crescimento espiritual. Ninguém cresce só frequentando o culto e indo para casa. Precisamos ter os nossos exercícios espirituais também. 1:3, a bênção retida. Ageu foi instrumento de Deus para animar o povo a reconstruir o templo, assim como Zorobabel, Zacarias. Ele levou os israelitas que estavam em Judá e em Jerusalém as mensagens que recebia do Deus de Israel. Eles estavam adiando a tarefa de prosseguir com a reconstrução do templo, porque surgiu algumas oposições. O 1:14 de Ageu diz: o Senhor despertou o espírito de Zorobabel, filho de Selatiel, governador de Judá, o espírito de Josué, filho de Josadaque, o sumo sacerdote, e o espírito do resto de todo o povo. Eles vieram e se puseram ao trabalho da casa do Senhor dos exércitos, seu Deus. Ao 24º dia do 6º mês. O Senhor despertou o espírito daquela liderança para que elas despertassem no povo essa vontade e essa sede de ter o local ali para congregar. Por isso, nós vamos mais uma vez falar da importância da congregação, da importância de congregar. Foi Deus que deu a planta do tabernáculo, foi Deus que deu a planta do templo, foi Deus que despertou nesses homens para que eles reedificassem a sua casa, para que ali eles estivessem também oferecendo os seus sacrifícios, que era a forma de culto de então. Depois de 16 anos parado, o templo está pronto para que o nome de Deus pudesse ser glorificado. O 2 diz, a bênção da obediência. O livro de Ageu registra mensagens proféticas anunciadas entre agosto e dezembro. Embora tenha sido um curto período, o impacto da vida do povo foi relevante, como registrou Esdras 6:14. Porém, não é possível saber se Ageu testemunhou a conclusão da reconstrução do templo. O 2:1 diz a importância da liderança. Qual a importância de uma liderança entusiasmada, vibrante, que tem fome de Deus, que tem sede de Deus e da palavra de Deus? A importância dessa liderança é que ela se torna uma liderança contagiante. A liderança que manda e não vai, ela não se torna um exemplo positivo para os liderados. A liderança que arregaça a manga e vai para cima faz com que as pessoas vão atrás dela de modo que abrace o mesmo ideal. Ageu percebeu a indiferença do povo. Então ele vem com a palavra do Senhor no verso 12, que diz, então Zorobabel, filho de Selatiel, e Josué, filho de Josadaque, o sumo sacerdote e todo o resto do povo entenderam a voz do Senhor seu Deus e as palavras do profeta Ageu, as quais o Senhor seu Deus o tinha mandado dizer. E o povo temeu diante do Senhor. Então, uma liderança que ouve o Senhor, que é boca do Senhor, que tem do Senhor para passar para o povo, é uma liderança que injeta o temor no povo, não por causa dela em si, mas por causa da presença de Deus na vida dessa liderança. Então, por liderança, eu quero colocar aqui, inclusive, os professores de escola dominical que estão exercendo a liderança. Se o professor falar com propriedade, falar com autoridade, falar com domínio de conteúdo, falar com segurança, falar debaixo da direção de Deus, essa fala, ela produz um temor no meio do povo. Não é medo, é temor. Não é tentar criar pavor, tormento mental, é temor. Porque o temor caminha com essa pessoa a vida toda. Por onde ela for, o que preservará essa pessoa de errar contra Deus é justamente o temor a Deus dentro dela. Por isso o profeta Abacuque diz, ouvi, Senhor, a sua palavra e eu temi. O 2:3 diz, priorizando as coisas de Deus. É interessante que a primeira mensagem de Ageu registrada no livro que recebe o seu nome menciona a maneira como o povo de Deus estava administrando o tempo.
Eles achavam que ainda não era tempo de reconstruir o templo. Baseado no que eu falei antes, devido à oposição, eles rapidamente recuaram e abandonaram a edificação do templo com a ideia de que não era ainda o tempo de edificar a casa de Deus. Então Deus levanta o profeta Ageu, priorizando o que é de Deus em detrimento ao que era deles. A necessidade urgente ali era do local para que eles congregassem. Ainda que um templo não teria toda aquela beleza salomônica, mas era o local onde Deus se manifestaria. E era o local onde futuramente Herodes reformaria, e ali entraria Jesus, que é a glória da última casa, será maior do que a primeira. A glória ali foi a presença de Jesus. É o Jesus, Deus, que entra no templo fisicamente, e essa é a maior glória que o templo pôde receber em todos os tempos do homem na terra. O 2:3 diz: Deus reprova a desobediência. O rei Dario havia autorizado as obras da reconstrução do templo. Entretanto, o povo alegava que ainda não era tempo de realizar aquela obra. É claro que eu não posso chegar nos dias de hoje e, se você não estiver fazendo alguma coisa no templo, algum serviço, que você está priorizando o seu serviço em detrimento ao templo. Não cabe essa colocação. O que cabe aqui para nós trazermos como valor prático é o valor da prioridade daquilo que é espiritual. É valorizar primariamente aquilo que é de Deus. Porque senão nós vamos valorizar o templo mais do que as coisas de Deus. Nós adoramos no templo, mas não adoramos o templo. Para nós não confundirmos estas coisas. É importante nós entendermos que precisamos trazer o valor prático da aula, passar para a turma que se envolver com Deus do templo é mais importante para Deus do que se envolver com o templo de Deus. Até porque no Novo Testamento o templo de Deus somos nós. Nós vamos encontrar, por exemplo, se você ler Efésios capítulo 2, versículo 22, está escrito que nós somos habitação de Deus no Espírito. Não sabeis vós que sois templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Se nós não tivermos esse cuidado, nós acabamos utilizando a aula para aquilo que é material, não que o material seja desnecessário, mas o importante é que nós coloquemos o valor espiritual dentro dessa lição. Porque senão as pessoas cuidam do templo, igreja, e não cuidam do templo, que é ele como casa espiritual, como habitação de Deus. De repente está construindo lá, sem construir aqui. E para Deus, o construir aqui é mais relevante do que o construir lá. Precisamos construir lá, mas primeiro iremos construir aqui. Iremos construir em nós. O que você acha disso? Deixa o seu comentário aí. O 3:1, as bênçãos do esforço. As profecias de Ageu ressaltam que a reconstrução do templo era importante para os judeus e eles precisavam se animar para a execução da obra, pois a glória daquela casa seria maior do que a da primeira. Deus fez essa promessa a eles, falaram, por mais que vocês fiquem abalados, porque não tem todo aquele glamour da de Salomão, mas a glória desta casa será maior do que a da primeira. O 3:2 diz as bênçãos da obediência. Ageu expôs o juízo de Deus sobre Israel devido à desobediência do povo. O profeta advertiu acerca da solução para as adversidades que estavam enfrentando. Eles deveriam subir ao monte e trazer madeira para a edificação do templo. Caso obedecessem, o Senhor se agradaria da reconstrução do templo, onde seria adorado. As palavras de Ageu caíram em solo fértil, pois os líderes e o povo que havia voltado do exílio aceitaram a exortação que o Senhor lhes fizera por intermédio do profeta Ageu. Então, o povo, de uma maneira única, foram trabalhar forçado e o templo foi edificado. O 3:3 das bênçãos da edificação entregou ao povo uma terceira mensagem que remetia aos ensinamentos da lei mosaica. Para que eles entendessem a situação em que estavam, o profeta usou como exemplo as coisas santificadas que não são capazes de santificar o que é impuro. Já as coisas impuras contaminam o que é puro. Ou seja,
A santidade não contamina, mas o pecado, sim. Agora, um ponto importante que eu quero ressaltar aqui é a importância da liderança espiritual. O povo estava passando por um momento difícil, porque eles estavam plantando muito, colhendo pouco, e não havia produtividade. Eles precisavam se envolver com as coisas de Deus para poder ver o fruto da sua colheita. O verso 11 do 2 de Ageu diz assim, ó, assim diz o Senhor dos Exércitos, pergunta agora aos sacerdotes a respeito da lei, ou seja, quem é que tem por obrigação conhecer a lei e ensinar o povo a lei? Aqui era o sacerdote. Hoje, os líderes. E aí, mais uma vez, eu vou incluir os professores, superintendente, pastores, liderança em vários aspectos, quando ela está na frente de um grupo para expor a palavra de Deus. Então, pergunta os sacerdotes a respeito da lei. Pergunta o professor a respeito da palavra de Deus. Pergunta o pastor a respeito da palavra de Deus. Pergunta aquele que está liderando um grupo e utilizando da palavra a respeito da própria palavra. É aí que leva o povo à obediência e não à subserviência, porque a obediência ela tem que ser voluntária, a subserviência é uma obediência cega, e a obediência ela é um ato de amor por entender a proposta que foi feita. Então pergunta a eles, e o ato de saber falar da lei é que vai levar o povo a uma obediência voluntária, por entender a proposta do chamado. O povo estava sofrendo, plantando muito, colhendo pouco, que recebia ia para o saquetel furado. Todavia, a obediência à palavra de Deus, por meio do profeta, por meio do sacerdote, mudou o curso do povo de Deus. Então lembre-se que nós temos o dever de nos envolvermos com a palavra de Deus e nos envolvermos com Deus da palavra, e na hora que formos ensiná-la, falar com propriedade, com direção de Deus, ser boca de Deus para o povo de Deus. Nós estamos chegando ao fim desta aula, e a conclusão diz que o profeta Ageu exortou os israelitas de maneira objetiva e clara, e era necessário priorizar a reconstrução do templo para desfrutarem as bênçãos de Deus. Entretanto, além de se esforçar na obra da reconstrução, o povo deveria viver em obediência e santificação. Que Deus lhe abençoe ricamente. Eu oro para que o Senhor abra a sua mente, o seu entendimento, e que você possa ferver no Espírito quando estiver ensinando esta lição. Deus abençoe a sua vida, um grande abraço, até o nosso próximo encontro. Fica com Deus.